Depois da morte de um menino diagnosticado com meningite, famílias de Ribeirão estão preocupadas com a doença. A patologia, que atinge principalmente crianças, pode ser evitada com a vacina. A Secretaria da Saúde fala em período de alerta para os pais. Bernardo tem 5 anos e já tomou todas as doses da vacina contra a meningite. O pequeno Alexandre está com 10 meses e aguarda pela 3ª aplicação. Essa doença, apesar de ser viral, a gente tem que ter muita precaução com as crianças. Porque o meu filho é pequeno, ele ainda não fala. Pelos sintomas, a gente tem que adivinhar o que tem e o que não tem para poder estar levando ao médico. Flávia levou a filha Maria Laura, de 1 ano e 8 meses, para tomar as primeiras doses da vacina que combate 4 tipos de meningite numa clínica particular. Essas 2 vacinas que a gente acabou de dar para ela não tem na rede pública. E a gente acha importante porque a gente está vendo casos acontecerem, não sabe, pode ser que não aconteça, mas pode ser que sim. Então, é muito importante a gente estar cuidando da saúde dela. A meningite é uma doença que atinge principalmente as crianças. Os casos acontecem com mais frequência no inverno. É importante ficar atento a alguns sintomas que podem ser facilmente diagnosticados, como vômito, febre, dores de cabeça e no corpo. O Sistema Único de Saúde fornece gratuitamente vacinação contra a meningite tipo C. Tipo C é a mais perigosa. Então, a mais perigosa são as bacterianas, né? Dentre elas, o meningococo, a gente elege ele como o pior deles. Por quê? Porque se tiver muitos casos, pode causar epidemia. Na última semana, o Instituto Adolfo Lutz confirmou a primeira morte por meningite bacteriana, registrada este ano em Ribeirão Preto. A vítima, um menino de 4 anos. Familiares da criança, coleguinhas de classe e outras pessoas que tiveram contato próximo foram medicados para bloquear a doença. De acordo com a vigilância epidemiológica, o ápice das infecções na maior cidade da região aconteceu em 2010. Na época, 19 pacientes foram diagnosticados. No ano passado, 2 óbitos foram registrados em decorrência da patologia, que é transmitida pelas vias respiratórias. A nossa cobertura ainda não atingiu o ideal. Então, quem ainda não tomou, que é do grupo de risco, crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes, procurem e se vacinem. A tendência agora é aumentar esses resfriados e, consequentemente, as vias respiratórias ficando lesadas facilita a entrada de outras bactérias. E aí entraria também os meningococos, os pneumococos, que são bactérias que causam meningite gravemente. A prevenção é o melhor caminho, né? É o melhor caminho sempre, sempre. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís. Pussy, principalmente os pais têm que ficar atentos aos sintomas e conseguir identificar o quanto antes uma infecção como essa. Eu vou conversar agora com o Tiago Santos Irose, que é pediatra aqui em Ribeirão Preto. Doutor, é um momento de alerta para os pais após a confirmação da morte de uma criança? Boa tarde. Boa tarde. Não, com certeza, porque a meningite é uma doença grave e seja o formato, o tipo de meningite que a pessoa pega, como ela tem uma letalidade alta, um risco importante de morte, a gente tem que ter um sinal de alerta já ligado desde já. E quais são os tipos de meningite que existe? A gente vê que mais comum mesmo são nas crianças. Isso, temos a meningite por vírus, que é a viral, a bacteriana, que é por bactéria. Existe a fúngica, que é causada por fungos, tem a própria tuberculose, pode causar uma meningite um pouquinho mais rara, mas as principais são por vírus e bactérias. E como se identifica uma infecção por meningite? O quadro geralmente vem a partir de febre, dor de cabeça, vômitos, dor no corpo, mas principalmente febre, dor de cabeça e vômitos. Irritabilidade, tanto da criança como do adulto. Às vezes crianças pequenas, bebês, eles não sabem identificar que tem dor de cabeça, isso é um pouquinho mais difícil de detectar, só que é uma irritabilidade muito grande, independente de febre. E a vacina é realmente eficaz? Sim, a vacina é eficaz. As vacinas, tem tanto na rede pública quanto na rede particular, são para as meningites bacterianas, aquelas causadas por bactérias. Na rede pública tem a meningo C e na rede particular são 2 diferentes, a ACWY e a B. Vale também para os adultos tomar a vacina? Vale, porque é uma forma de evitar a transmissão de rebanho. Então, o adulto se vacina, evita uma transmissão para frente para outros indivíduos, com certeza. O município de Ribeirão, doutor, tem que fazer alguma coisa, alguma campanha
pode aí sim ter um medo de epidemia? Sim. A partir do momento que você detectou um caso de meningite, o município já entra em contato para ver o local onde foi adquirida a doença, onde a pessoa mora, e faz um bloqueio em massa. Por exemplo, o menino que morreu teve um bloqueio em massa com antibiótico das pessoas que tiveram em contato com a criança. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que o piso do calçadão continua gerando problemas para deficientes visuais e físicos. Depois de tanta enrolação, essa novela ainda não teve fim e prejudica a população de Ribeirão. Pucci. Já, Thaís?